Olá, conectados, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o cristão e a política. Então solta a vinheta aí que daqui a pouco a gente volta. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Stuart e você está no meu canal Conectados com Cristo. E desde já, meu querido, quero te pedir para você curtir o nosso conteúdo, compartilhar com seus amigos e familiares. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, acione aqui o botão inscrever-se, acione o sininho de notificações para não ficar sem nenhum vídeo nosso. Venha fazer parte do nosso time e venha nos ajudar a levar a palavra de Deus e o Evangelho. E desde já nós te agradecemos. Muito obrigado. Quero ler aqui a palavra do Senhor que está em Salmos capítulo 33, no versículo 12, que diz assim: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Amém? Versículo tremendo, né? Hoje nós vamos falar sobre política, o cristão inserido na política. Todos nós dependemos da política em alguma hora, né? Os governadores, os vereadores, deputados, senadores, tudo isso mexe com a nossa vida. E a política, ela não pode ser jogada de lado. O que aconteceu é que a igreja, há muito tempo, ela não queria entrar no meio da política. Eu me lembro que desde criança, vi muitas pessoas da igreja, pastores, líderes evangélicos, dizendo que a política era do diabo. Quem se envolvia com a política estava se envolvendo com o próprio Satanás. Então, a política ficou relegada há muito tempo ao esquecimento no seio da igreja. Até que a igreja despertou e viu que precisava de representatividade, porque não tinha representantes, para trazer benefícios para a própria igreja. Então a igreja começou a colocar ali dentro do seu seio, pessoas que se envolveram com a política. Muitos deles foram pastores e a igreja começou a ganhar representatividade na Câmara, no Senado, e ela começou a ter força e começou a ganhar espaço no meio da nação brasileira. A igreja há muito tempo demonizou a política, mas agora é diferente. Agora nós precisamos ter olhos de águia para ver longe, para ver o que vai acontecer, e precisamos colocar no meio da política aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Sem representatividade, a igreja fica fraca e nós sofremos. Então, eu vou te dar algumas frases aqui de um homem que foi um dos príncipes dos pregadores, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon disse assim: só os tolos acreditam que política e religião não se discutem, por isso os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Esse foi um dos homens que era considerado príncipe dos pregadores, um dos homens que mais mexeu com a igreja da sua época, Charles Spurgeon, muito inteligente, um homem renovado, um homem que tinha propriedade naquilo que ele falava. Política e religião se misturam e nós precisamos entender que precisamos levar Deus para dentro da política e não o contrário. Então vamos ver algumas dicas aqui também de alguns políticos que estavam na Bíblia. Um deles, o mais excelente de todos, o profeta Daniel. Ele foi primeiro-ministro de 3 impérios. Ele passou pelo império de Nabucodonosor, pelo império de Dario, Medo-Persa, e pelo império de Ciro. Então, ele foi o mais excelente dos políticos. Outro também, um homem mais sábio da terra, Salomão. Davi também foi político, guerreiro e político, ele foi rei. E vários outros homens que tinham representatividade e eram homens de Deus na política. Então vemos que a política e a religião, ela tem que andar lado a lado. E aqui eu vou te dar algumas dicas para você que vai votar nesse ano. Nós precisamos saber votar, precisamos ter nossos representantes e precisamos lutar com coisas que estão querendo trazer tantas inconsequências para dentro da igreja. Então vamos ver? Vem comigo. Primeira coisa, não votar em partido comunista. Por que, pastor? O comunismo é contra o cristianismo. O comunismo matou milhares de pessoas, fechou várias igrejas em outros países, e o comunismo ele é contra tudo o que a Bíblia prega. Então não vote em partidos comunistas. Segundo, não votar em partidos que defendem o aborto, a ideologia de gênero, agenda LGBT, fim da família tradicional,
fim da propriedade privada, legalização de drogas ilícitas e que corrupção não é crime hediondo. A corrupção é um crime que mata, né? Ela rouba o dinheiro do hospital, ela rouba o dinheiro das escolas, ela rouba o dinheiro das pessoas, ela mata mais do que o crime organizado. Que são contra a minoridade penal. Desde cedo, nós devemos colocar na cabeça dos nossos filhos que eles têm responsabilidades e que se fizerem alguma coisa contra alguém, serão punidos. Então, devemos entender que todo partido que defende essas ideologias, esse sistema contra a palavra de Deus, contra os princípios cristãos, o cristão não pode fazer pacto com isso. Eu não vou falar com você em quem você tem que votar, porque o voto é secreto. Mas sabemos que o nosso voto vai colocar alguém lá. Eu prefiro colocar um cristão. Eu prefiro colocar alguém que teme a Deus. Como nós lemos aqui, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Então, meu querido, se você gostou desse vídeo, já curte, compartilha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte do nosso time. Eu te agradeço desde já. E aqui fica o abraço do nosso canal Conectados com Cristo e até o próximo vídeo.